Foi prorrogado ou não os fatores psicossociais conforme a atualização da NR1? Sou Najete, engenheira de segurança, e vamos falar sobre isso hoje. Pessoal, o dia 24 de abril, o ministro Luiz Marinho se pronunciou em relação às reuniões anteriores realizadas e foi determinado que não haverá prorrogação para iniciarmos as atualizações dos PGRs com o fator de risco psicossocial. Isso quer dizer que vamos manter nosso cronograma de atualização dos documentos. No entanto, o que foi prorrogado? Foi prorrogado as multas a serem aplicadas. Então, nesse ano, até maio do ano que vem, 2026, os auditores eles vão ter um papel orientativo e não punitivo. Então, temos esse ano e já iniciamos todas essas atividades dos novos PGRs, já estamos com o fator com levantamento de risco psicossocial e vamos organizando tranquilamente as medidas e nos adaptando ao novo risco levantado. Junto com o pronunciamento do Ministério do Trabalho e do ministro, veio o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais. Por quê? Nesse decorrer de agosto de 2024, principalmente agora neste ano, houve muita interpretação equivocada em relação a isso. E o que eu quero hoje fazer com vocês? Para que isso foi tudo respondido nas nossas palestras, nas nossas considerações, mas eu gostaria de passar para vocês as principais perguntas que corroboram aquilo que nós já falamos em relação aos fatores psicossociais. Então, no guia, nós temos as perguntas frequentes que foram bastante debatidas em vídeos e pessoas que não sabiam o que fazer, e o governo se manifestou a essas dúvidas. Olha só, a primeira dúvida, o primeiro item: como devo realizar a identificação dos perigos, avaliação de riscos e a adoção de medidas de prevenção para os fatores de riscos psicossociais? Gente, o governo mencionou da mesma maneira como para os demais perigos e riscos, atendendo toda a disposição da NR1 e a NR17. Então, como eu faço com o risco físico, químico, biológico, os outros riscos? Eu vou fazer com o fator de risco psicossocial. Então, acompanhando o mesmo procedimento que já o pessoal da Segurança do Trabalho sabe como fazer. Da segunda dúvida, a norma traz qual profissional que deve ser realizado e a identificação de perigos da avaliação de riscos, Gente, ele diz assim: a INR não define um profissional específico para essa tarefa. A responsabilidade pelo GRO e pelo PGR é por todas as duas etapas da organização. Isso não tem nada de novo. O Ministério do Trabalho falou o que já está na NR1. A NR1 nunca falou do qual profissional deve ser elaborar o PGR. Por isso, houve muitas manifestações dentro da internet falando que só o psicólogo poderia avaliar ou fazer o levantamento, o reconhecimento do ambiente, do reconhecimento do risco psicossocial. E isso o Ministério do Trabalho vem deixar bem claro que não foi mudado nada em relação a isso. E aí ele coloca um link lá para suas orientações técnicas. A pergunta 3. Toda organização possui fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho? O que você acha? Vou repetir aqui. Toda organização possui fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho? Claro que não. É lógico que não. Não necessariamente. Para verificar se existem fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho em determinada empresa, é necessário efetuar o quê? A gestão de riscos conforme a NR1, que a gente vai fazer o levantamento. Não adianta a empresa querer fazer
dentro do ASO ou dentro do PCMSO, o exame complementar, que nós chamamos de avaliação psicossocial, que é uma coisa, eu lembro que eu falei para vocês, avaliação psicossocial, lá do PCMSO, contido no ASO, depois do reconhecimento de risco, é a avaliação psicossocial. Hoje, quais avaliações? Relembrando você, né, que é, né, profissional da área, você sabe que nós fazemos hoje avaliação psicossocial para quais riscos? NR35, NR33 e 33, e nós fazemos aqui dentro da empresa para motoristas porque eles têm atividade perigosa. Só que agora eu vou chegar aqui e fazer, olha, eu vou fazer uma avaliação psicossocial com a psicóloga. Não, está no seu PGR, foi reconhecido o risco, e aqui ele pergunta no item, toda organização possui risco? Não necessariamente, por isso vai ser aplicado um questionário e uma avaliação da forma que a sua empresa vai fazer e colocar no PGR. Aguarde, todo o PGR terá sua atualização e o levantamento de risco psicossocial. Daí a pergunta 4. O Ministério do Trabalho indica alguma ferramenta ou metodologia específica para a identificação e avaliação do risco dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Outro assunto polêmico. Acompanhamos vários profissionais e, dentre eles, só esta ferramenta. O que o Ministério do Trabalho mencionou? O Ministério do Trabalho não indica nenhuma ferramenta ou metodologia específica para a identificação e avaliação do risco dos fatores dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. É responsabilidade da organização selecionar a ferramenta e a metodologia específica adequada. Então, cada empresa está preparando, né, a sua forma de abordagem para fazer essa avaliação, para fazer esse reconhecimento, esse levantamento de risco. Nós já fizemos a nossa e se você precisar, conversa com a gente, que vamos estar disponibilizando para vocês. Daí a pergunta é assim, identificação e avaliação de riscos de fatores psicossociais relacionados ao trabalho incluem aspectos de vida do trabalhador fora da sua atividade de trabalho? A gente fez, né, reunião, fizemos palestra, fizemos troca de conhecimento com os nossos clientes e foi uma fala constante dentro da nossa compreensão do que o Ministério do Trabalho quis trazer, que é o cuidar da saúde do trabalhador. Só que isso, ele em nenhum momento mencionou, e está aqui no guia, né, que nós sabemos que não existe pessoas fragmentadas, nós somos um. E é claro que o que está lá na sua vida pessoal pode estar afetando na sua vida profissional. Mas o que o Ministério do Trabalho quis trazer com o reconhecimento de risco é o ambiente de trabalho. E ele responde, não. Os fatores de riscos psicossociais que devem ser identificados e avaliados para fins de prevenção adicional e doenças ocupacionais são aquelas relacionadas ao ambiente de trabalho. São perigos. Gente, relembrando, fator de risco é perigo. Não quer dizer que você tenha o risco ainda. Depois de uma avaliação, fator de risco vai avaliar o risco. Então, são perigos que decorrem das características das condições em que o trabalho é realizado. Por isso que a metodologia na pergunta anterior vai avaliar o ambiente de trabalho. E ele diz, não, né, a pergunta era se a gente, a vida pessoal, a vida do trabalhador tem a ver nesse levantamento. Não, presta atenção nisso. Embora a gente saiba que não é fragmentado, ele é um indivíduo só. E avaliar isso é de muita importância, de muito cuidado, entender esse contexto. Nós não vamos deixar nenhum funcionário desassistido porque ele tem problemas lá fora. Vai ser acolhido, mas nós temos que avaliar e termos o cuidado para o ambiente de trabalho. Olha só a pergunta 6, pessoal. Sou um trabalhador, a identificação e avaliação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho é para avaliar o meu estado de saúde mental?
Olha a pergunta, porque é uma pergunta frequente, porque gerou dúvida, né? Então, pessoas que não são da área da segurança entenderam que tem que avaliar o indivíduo. E olha o que o Ministério do Trabalho respondeu. Não. O objetivo do processo não é avaliar a saúde mental de cada trabalhador, mas de verificar as condições em que as atividades de trabalho são realizadas. Né? E se estão presentes os fatores psicossociais e quais medidas de prevenção nós podemos implementar, justamente para prevenir o quê? O adoecimento mental, entre outros possíveis lesões e agravos. E lá na última página, eles fazem, ou na última, eles têm aqui um modelo, um modelo de exemplo de como vocês vão fazer. Então, vejam que a pergunta 6, ela traz a informação e desmistifica o que algumas pessoas estão entendendo, que eu tenho que avaliar indivíduo por indivíduo. Então, eu levanto o ambiente, eu verifico o ambiente de trabalho, vejo os fatores de riscos psicossociais, se sim ou não, podem existir, podem não existir, pode não existir o fator psicossocial. E claro que nós trabalhamos com uma ferramenta de questionários para ter esse levantamento. Isso vai ser a parte mais difícil e complexa das empresas em relação a qual metodologia, qual ferramenta eu devo usar. Gente, as empresas são diferentes, os riscos são diferentes. Eu tenho uma área da saúde, um hospital, o risco psicossocial é mais intenso. Lembrando que gestores e líderes sofrem uma cobrança onde o seu fator psicossocial, o risco psicossocial é mais significativo. E tem trabalhos e tem empresas que não vai haver o fator de risco psicossocial. E que nós temos que trabalhar o ambiente, avaliando o ambiente, propondo medidas de controle para implementarmos a melhor forma de não haver, né, lesão à saúde e agravo à saúde do trabalhador. Gostou desse vídeo? Curte e nos siga, e vamos deixar o link aqui do guia que o Ministério do Trabalho deixou para que possa ser a nossa referência.